Hoje nós estamos aqui no cartório Joana Malheiros, iniciando um trabalho de informação, mais um trabalho de informação. E convidamos para agraciar, abrilhantar o nosso podcast, a doutora Eduarda Chaves. E nós iremos abordar assuntos referentes ao registro civil, interagindo com outros temas do direito. Então, vamos fazer uma interdisciplinariedade de temas com o cartório de registro civil. Então, seja bem-vinda, doutora Eduarda. É uma satisfação recebê-la aqui para iniciar esse trabalho de informação. Bom dia, doutora Joana, bom dia a todos os ouvintes. E é uma grande satisfação estar aqui, nesse convite, para poder trazer um pouco de informação para a nossa sociedade, que acaba sendo muito importante, esse seu trabalho informativo que ajuda bastante a toda a sociedade. E nesse viés de levar informação, de ajudar a sociedade, nós escolhemos hoje um tema que é pensão por morte, com reflexo no registro civil, no tocante à realização do casamento ou mesmo da formalização da união estável. Porque tem sido uma pergunta muito, mas muito recorrente no balcão do registro civil, não apenas fisicamente aqui, mas pelos meios de informação que nós utilizamos, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, as pessoas nos comunicam, as pessoas nos fazem questionamentos, justamente para fins de esclarecer essa questão. E aí nós precisamos trazer uma pessoa, uma operadora do direito, que tem autoridade para conversar sobre esse assunto. A doutora Eduarda, ela é advogada e atua muito na questão previdenciária. E por isso, então, que ela está nos abrilhantando com as suas informações através desta participação aqui. Vamos colaborar e vamos ajudar, a esclarecer algumas dúvidas em relação a esse tipo de benefício, que é a pensão por morte. Exato. As pessoas nos perguntam se casando ou formalizando a união estável, quem já recebe um benefício previdenciário poderia vir perder esse benefício? Esta é a pergunta. Então, antes de nós responder esse questionamento, eu lhe pergunto: o que significa a pensão por morte? Quem é que tem direito de receber esse benefício? Então, a pensão por morte, ela significa, então, um benefício que é pago pelo INSS, aos dependentes daquela pessoa que veio a falecer. Aos dependentes, então, podem ser o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, seus filhos, E ali tem toda a lista elencada nos artigos 74 e seguintes ali da Lei 8.213, de 91. Então, ele é um benefício que assegura que aquelas pessoas que acabaram perdendo o seu ente, não fiquem desamparados financeiramente, economicamente, e vão ter o direito ali ao benefício. Então, e essas pessoas, esses dependentes habilitados ao benefício, eles têm que requererem o benefício, tem alguns requisitos para que eles cheguem a conseguir esse benefício junto ao INSS. Vamos trazer para a prática. Quais os requisitos, quais os documentos que esse dependente tem que comprovar? Vamos dizer, se for casado, qual o documento que é necessário? Ou, se for companheiro, convivente em união estável, qual o documento que é necessário? Então, se for casado, a certidão de casamento, comprovando o casamento há mais de 2 anos ali, e então ela vai ser uma prova
robusta, né, dessa união e dessa relação de dependente entre marido e mulher. Enfim, certidão de óbito, e ali vai vários documentos, se quiser juntar conta em conjunto, para comprovar, mas tendo casamento, a certidão de casamento ela é a prova mais ampla e que a gente precisa, né, no meio probatório. Seria a certidão de casamento a prova mais robusta? Mais robusta, mais completa, né, para fins do requisito da pensão por morte, né, ao cônjuge. E se for uma companheiro ou companheira, não perde os seus direitos por não ser oficializado o casamento em si. Mas a gente sempre fala que, se possível, formalizar a união estável é um dos requisitos também mais primordiais. Por quê? Porque às vezes as pessoas estão numa união estável informal, não fazem o documento público, né? Que tem um valor probatório muito maior do que a informalidade. E aí nós temos que ter um outro meio probatório, que são testemunhas, fotos, conta em conjunto, e aí as pessoas têm que se organizar nesse sentido, né? Tem que ter esse enlace de provas que acabam, às vezes, as pessoas também não fazem, daí não fizeram a formalidade da união estável e as provas também são bem precárias. E aí acabam os problemas judicializados, né? Que às vezes são bem complicados de conceder a pensão por morte nesses casos de companheiro e companheira. Então, sempre, se há essa situação de união estável, há o direito igual, mas sempre o indicado e o ideal é a formalização da própria união estável em si. Eu sempre digo, doutora Eduarda, que os conviventes, os companheiros que optaram em viver neste formato de família, porque a união estável é um formato de família. Com certeza. Procurem oficializar, procurem formalizar, porque fica muito mais fácil de exercer esse direito à pensão previdenciária, no caso de falecimento do seu companheiro, do que não ter nenhum documento. Porque os direitos existem, a companheira tem esse direito, desde que ela consiga fazer a prova. Então, o que a gente observa? Se você for casado, você tem mais facilmente a comprovação do vínculo através da certidão de casamento. E se você tiver a união estável também formalizada, registrada, através dos meios legais, você também vai ter um documento público com força para, quando ocorrer o falecimento do companheiro, você estar habilitada para buscar esse direito. Com certeza, é isso que nós queremos mostrar. E aí que vem essa pergunta muito recorrente de que, se eu formalizo, eu já recebo uma pensão previdenciária em virtude de um relacionamento anterior, que pode ser um casamento, eu fiquei viúva, continuei recebendo o benefício e a vida segue, eu encontro uma outra pessoa e eu quero formalizar esse relacionamento afetivo, venha ser pelo casamento ou mesmo pela união estável. Então, eu já tenho uma pensão de viúva e agora eu caso, vou passar a ser cônjuge, casada civilmente, e aí esse meu marido, esse meu cônjuge, vem a óbito e ele falece. E aí eu vou poder ter direito a esta pensão em relação ao segundo marido, porque eu já recebo uma na condição de viúva das núpcias anteriores. Casei novamente e, por infelicidade do destino, o marido, o cônjuge, vem a óbito. E agora, eu vou poder requerer esta pensão em virtude desse segundo falecimento? Esta também é uma pergunta que vem muito frequentemente. Então, em relação a essa segunda pensão, né, doutora, ela já recebe a pensão por morte do primeiro casamento.
optou, fez o casamento ou uma união estável, né, com o segundo cônjuge ou companheiro, ele veio a falecer. Ela não pode receber duas pensões pelo mesmo regime do INSS. Então, ela vai ter que optar pela a mais vantajosa. Se o segundo marido, um exemplo, ele recebe uma renda maior, uma aposentadoria, às vezes, no teto máximo, e o outro, e a pensão que ela vinha recebendo é de um salário mínimo, então, obviamente que ela vai ser mais vantajosa, e se ela preenche os requisitos para obter a segunda pensão, é ela fazer a opção da segunda pensão, né, do segundo companheiro ou marido, né, porque a renda mensal inicial dela vai ser mais vantajosa para ela. Mas ela não pode optar de ficar com as duas, ela não tem não se cumula duas pensões por morte no mesmo regime da Previdência do INSS. Então, pessoal, essa informação é de extrema relevância. Você não perde o direito àquela pensão que você já tinha, apenas tem que fazer uma opção. Você não tem direito a receber duas pensões, você vai ter que optar pelaquela que for mais vantajosa, mas continua tendo o direito a receber a pensão por morte. E isso sempre foi assim, doutora Eduarda? Historicamente, antes, pelos meados de 1960, né, com os decretos de lei ali do próprio INSS, antigamente eles tinham como excludente, né, como cessação da pensão por morte, o novo casamento. Principalmente, primeiro se veio a essa lei para fins da mulher casar novamente, sexo feminino se casasse novamente lá em 1960 com a lei 3.807 de 60, se a mulher casasse, ela perdia a pensão, né? Aí depois veio o decreto 83 e 80 de 79, em que ele não só deixou a excludente para a mulher, ele também vinculou o sexo masculino. Aí depois, né, não teve mudanças recentes ali, mas em 91, com a Lei 8.213, que é a nossa lei que rege hoje a nossa Previdência, o novo casamento, ele não está lá no motivo da cessação da pensão por morte. Ele não está lá como uma hipótese de cessar a pensão por morte. Então, não se há hoje essa excludente, né? Por exemplo, se a pessoa casa, novamente vai perder a pensão por esse novo casamento? Não, ele não está formalizado na lei hoje esse motivo da cessação, não é um objeto de cessação do benefício. Claro que a pessoa pode perder por outros requisitos a pensão por morte, mas não pelo novo casamento, porque a lei hoje ela não prevê isso estipulado, nem para sexo feminino, nem para sexo masculino. Então, hoje o que vale realmente é a Lei 8.203 de 91, e que dá essa possibilidade para a viúva contrair novo casamento ou formalizar a união estável e continuar recebendo a pensão que já recebia pelo falecimento do cônjuge ou companheiro anterior, sem qualquer medo, sem qualquer risco de vir a perder esta pensão. Claro que nós estamos falando aqui de questões envolvendo direito à pensão junto ao INSS. Isso, regime geral da Previdência Social, né? Tem alguns de regimes próprios, né? Exemplo, militares e outras profissões que têm um regime próprio, que daí cada regime tem as suas regras, né? Daí tem que ser analisado antes de efetuar, né, qualquer casamento ou qualquer união estável. Sim, mas o importante para nós aqui é deixar claro, então, que em virtude desta lei, que já é de 1991, a viúva que contrair novo casamento ou formalizar a união estável, ela não vai perder junto ao INSS essa pensão. Isso. Até judicialmente, o que os tribunais vêm entendendo, principalmente o nosso TRF4, né, que o tempo rege o ato,
né? O casamento, por exemplo, a pensão por morte ocorreu após o ano de 91, a concessão da pensão por morte após o ano de 91, e o casamento se deu, um exemplo, em 2020, né? Uma relação de tempo. Como a pensão por morte ela foi já na Lei 8.213 de 91, em que não tem essa restrição Quanto ao casamento? quanto o outro casamento, não há né, motivos para temer e ter esse receio quanto a essa novo casamento ou nova união estável, né? Muito obrigada, doutora Eduarda, com essa explanação, esse esclarecimento. Ele acho que acaba com toda e qualquer dúvida dessas mulheres que vêm ao cartório para buscar esse tipo de informação. Então, ficou muito claro. Mas eu quero lhe questionar uma outra situação. A pessoa que vem para contrair casamento ou formalizar a união estável, ela recebe uma aposentadoria. Aí não é pensão, é uma aposentadoria, direito adquirido em virtude de ter contribuído, de ter trabalhado, e agora, então, ela resolve casar ou formalizar a união estável. Beleza, casam, convivem, e aí, dali uns 2 anos, o cônjuge ou o companheiro, dependendo do formato que foi escolhido, vem a óbito, falece. Então, ela já recebe uma aposentadoria por direito dela. E agora, ela terá direito de requerer uma pensão em virtude do falecimento do cônjuge ou do companheiro? Com certeza terá direito sim em requerer o benefício da pensão por morte. Por quê? Porque a aposentadoria mais pensão por morte pode ser cumulado. Como a pensão por morte pode ser cumulada também com auxílio-doença. Às vezes a pessoa é uma beneficiária de uma pensão por morte, contribui para o INSS, né, faz o seu recolhimento certinho ou tem uma carteira assinada, pode sim requerer um auxílio-doença ou pode requerer a sua aposentadoria, e isso vice-versa, né? Se a pessoa recebe um auxílio-doença, é casada, veio o companheiro ou companheira, ou esposo e esposo vierem a falecer, pode sim requerer a pensão por morte. Esses benefícios são cumulados. E são situações diferentes. Diferentes. Então, eu acho que nós, com este formato aqui hoje, inaugurando no cartório, né, conseguimos levar estas informações muito relevantes, e quero agradecer, em nome de toda a equipe que trabalha aqui no cartório Joana Malheiros, a sua disponibilidade de vir aqui trazer todas essas informações, trazer esses esclarecimentos que, como eu disse no início, nós queremos fazer um link entre a atividade do registro civil com outros ramos do direito, porque estão impactando no nosso trabalho, no sentido de nos questionar, nos perguntar sobre essas situações. Então, nós queremos, além de levar informação registral, também levar esta informação no tocante ao direito previdenciário. Então, doutora, primeiramente quero lhe parabenizar por esse trabalho magnífico que a senhora vem fazendo ao longo aí do tempo, de trazer informações a toda a sociedade, porque é de alta relevância, né? Pois a gente sabe que as informações às vezes não chegam às pessoas que necessitam saber. E esse seu trabalho está, assim, fazendo com que as pessoas saibam dos seus direitos, né? E o que melhor fazer por elas, né? Então, lhe parabenizo desde já pela iniciativa, e o que estiver a nosso alcance, sempre estaremos à sua disposição. Muito obrigada, doutora Eduarda. É uma satisfação, novamente, poder ouvir as suas palavras. Muito obrigada.